Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Brian. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre dicas e truques do G Suite. São coisas bem práticas que vocês conseguem colocar em prática aí nos seus próprios computadores, com as suas próprias contas, para que a gente ajude aí nesse momento de distanciamento, né, onde a gente precisa trabalhar junto, porém distante. Então, a ideia aqui é compartilhar de uma maneira super simples com vocês. Então, os próximos minutos aí eu convido que vocês estejam com a mente aberta. Aqui na IPNET a gente já usa essa plataforma desde 2007 para 2008. Então, a gente tem um nível de utilização muito alto e compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui no nosso dia a dia, eu acho que pode ajudar. E, sem me alongar tanto, os comentários estão aí. Fiquem à vontade para comentar, tirar as suas dúvidas. A gente vai ter o maior prazer em responder. E vamos nessa, galera. Começar aí. Bom, pessoal, o primeiro aplicativo que eu começo a demonstração é o Google Calendário. Por incrível que pareça, quando a gente olha nos nossos relatórios de adoção dos nossos clientes, essa ferramenta ela aparece lá embaixo no nível de utilização. E para a gente é espantoso, porque no nosso dia a dia a gente utiliza bastante do Google Calendar. Então, o que eu vou passar para vocês aqui são algumas configurações que eu coloco na minha agenda particular e que me auxiliam e que talvez possam ajudar vocês também. Então, tem duas formas da gente iniciar o Google Calendar. A primeira é através do menu, né? Clico aqui no Google Agenda. E a segunda é através do add-on aqui do lado direito. Eu utilizo bastante o lado direito. Mais para frente a gente vai ver aqui essa utilização, como que ela me ajuda no meu dia a dia. Mas em primeiro momento aqui eu vou ver as configurações do Google Calendar. Então eu vou clicar aqui para poder expandir. Ele vai abrir a minha agenda. Bom, dentro da minha agenda eu tenho configurações dessa agenda. E essas configurações, elas podem nos ajudar. A gente vai mostrar aqui como fazer. Então eu clico aqui na engrenagemzinha, venho em configurações. Dentro de configurações, muito provavelmente as configurações principais e iniciais, elas já estão configuradas corretamente. Porque senão vocês já teriam percebido, por exemplo, fuso horário, idioma. Então, provavelmente o de vocês já está configurado. Eu vou pular para as configurações que eu utilizo aqui no meu dia a dia que me tornam mais produtivo. Então, quais são essas configurações? A primeira delas são configurações padrões de evento. Tá? Eu costumo fazer reuniões rápidas, então eu gosto de fazer reuniões rápidas. Então, por padrão, se eu não me engano, ela vem com 1 hora de duração cada evento criado, e eu reduzo isso para 25 minutos. Ou seja, se eu quiser, para cada evento, eu posso editar pessoalmente um evento, particularmente um determinado evento. Porém, eu já quero que o default, se eu clicar e criar um evento rápido, ele já seja com 25 minutos. Vocês podem vir aqui e fazer a configuração que vocês acharem mais interessante para vocês, de acordo com o método de trabalho. Eu costumo colocar 25, que me ajuda bastante. Outra configuração que é bastante interessante e bastante utilizada aqui é de horários de trabalho. Tá vendo? Por padrão ela vem desativada, então eu sugiro que vocês ativem e configurem aqui quais são os seus horários de trabalho. Por quê? Se alguém me convidar, com a configuração que está aqui hoje, por exemplo, se alguém me convidar na segunda-feira às 19 horas, essa pessoa vai receber um alerta dizendo que provavelmente nesse horário eu não vou estar disponível porque ele está em desacordo com os meus horários configurados de trabalho. Então, eu sugiro fortemente que vocês configurem de acordo com os horários que vocês trabalham. Isso pode ser mudado a qualquer momento, como vocês estão vendo aqui. Então, eu acho interessante deixar essa configuração ativada para que as pessoas que estejam te convidando saibam se é um bom momento para te convidar ou não. Então, a gente sabe que tem colaboradores que trabalham com turnos. Por exemplo, na IPNET a gente é bastante flexível com o horário. Então, tem gente que começa às 10 e termina às 19. Tem gente que chega às 8 e termina o expediente às 17. Então, fica mais fácil eu ser alertado sobre os horários de trabalho de cada um quando eu envio um convite. Então, sugiro que vocês façam essa configuração. Existem outras configurações aqui que eu convido vocês também a darem uma lida. Configurações de visualização para tornar a sua agenda um pouco mais intuitiva e da maneira que você gosta de ver. Eu costumo deixar como padrão, tá? Mas cada um tem a sua particularidade aqui, então eu sugiro que vocês deem uma revisada
em todas essas opções aqui, principalmente de usabilidade, para que a agenda ela tenha uma atratividade melhor no dia a dia de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a minha agenda mesmo de trabalho, tá? Então, como eu falei, aquela configuração de duração de trabalho, quando eu clico em qualquer um desses espaços vazios aqui, ele já abre para mim uma nova sugestão de reunião com aquele tempo que eu configurei lá. Então, como eu comentei naquele pedaço, se eu precisar alterar, não tem problema nenhum, eu posso vir aqui e alterar essa reunião para a duração que essa reunião precisa, tá? Então eu venho aqui, por exemplo, aqui o teste, webinar 2.0. Dentro desse evento, posso fazer convites. Então vou convidar aqui outras pessoas. Vou pegar aqui o Thiago Soares, Igor Andrade, por exemplo. Se eu tivesse dentro do escritório, que não é o nosso caso, eu poderia convidar as salas de reunião. Então as salas de reunião da IPNET, elas estão cadastradas aqui. Olha que maravilha, né? Nesse período está tudo disponível. Geralmente a gente não tem tanta sala de reunião disponível assim no nosso de segunda a sexta-feira. Posso adicionar um local para essa reunião, né? Não é o caso agora. E posso já deixar aqui um link para uma videoconferência. Isso vai ajudar bastante a gente no nosso dia a dia. Então, quando eu crio uma reunião, automaticamente ele já coloca um link para uma videoconferência. Então, quando chegar no dia 2 de abril, ao meio-dia, de meio-dia ao meio-dia e 50, o Igor e o Thiago vão poder entrar nesse link, clicando nele através do e-mail ou através do calendário e participar dessa videoconferência. A gente vai ver isso funcionando. Uma outra coisa muito interessante aqui que vai ajudar vocês bastante nesse período. Ver disponibilidade dos convidados. Então você pode clicar aqui e ver a agenda dos convidados que você tem acesso. Obviamente, se você está convidando alguém externo do seu domínio, certamente você não tem permissão para olhar esse calendário, a não ser que a pessoa tenha te dado essa permissão. Então, se ficar atento, se você colocar alguém externo do seu domínio, provavelmente você não vai ter acesso a esse calendário quando você colocar visualizar disponibilidade. E a outra funcionalidade que eu uso bastante é horários sugeridos. O que os horários sugeridos fazem? Ele vai na agenda de cada um desses convidados que eu coloquei e vê nesse período de 50 minutos quando que todos estarão disponíveis. Então eu deixo o Google resolver esse problema para mim. Eu não preciso ficar ligando para o Thiago ou ligando para o Igor e perguntando se eles são disponíveis no dia tal ou no horário tal. E o que geralmente acontece no modelo mais tradicional é: eu ligo para a pessoa, um confirma, o segundo confirma, o terceiro diz que não pode. E aí eu tenho que voltar nos outros dois que eu liguei, com o horário sugerido. Então, a nossa proposta aqui é que isso não aconteça mais. Então, uma vez que todos vocês estejam com os calendários atualizados, vocês vão poder vir aqui em horários sugeridos e falar, ó, legal, nesse dia 6 de abril, eu sei que todos estarão disponíveis às 11h30. Então, eu posso automaticamente já clicar em uma dessas sugestões aqui. E eu sei que neste horário todos vão estar disponíveis, todos que estão convidados no convite. Posso salvar ou eu posso vir em mais opções. Mais opções traz para a gente mais opções do nosso calendário. Uma configuração que eu faço lá em configurações por padrão, eu deixo que as pessoas modifiquem os eventos, tá? Se vocês não configurarem nada, essa opção ela vem por default, por padrão, desmarcada. Eu marco porque eu permito que as pessoas, os convidados, possam ir lá, colocar outra sugestão de horário e mover esse agendamento para um outro horário que seja melhor para eles. Eu já deixo essa opção marcada, vai de cada um, como eu falei. O link do Meet está aqui. Posso colocar uma descrição dessa reunião, realizar o teste do webinar. Posso adicionar um documento ou um link do Google Drive. Eu utilizo muito pouco essa função, mas tem muita gente que utiliza essa função de anexar arquivos. Por exemplo, se for uma reunião que precisa ter uma ata, o ideal é que você já compartilhe a ata template dentro desse evento, para que as pessoas, quando entrem na reunião, elas possam editar a ata ao mesmo tempo, tá? A gente também vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de Google Drive. E quando eu salvo esse evento, é o que eu vou fazer agora, as pessoas
que estão lá no convite vão receber esse agendamento por e-mail e já vai aparecer lá no calendário deles para eles darem um sim, não, ou talvez, ou sugerir um outro horário com um comentário. Então, agendamento, a gente falou de configurações de agenda, a gente falou do Find a Time, né, que são os horários sugeridos, a gente falou de configuração padrão de modificar evento ou tempo de reunião padrão. Então, são essas configurações que geralmente eu utilizo, que ajuda a mim e ao meu time nesse período onde a gente está trabalhando à distância. Vou falar de um detalhe que eu esqueci aqui no Google Agenda, que é a parte, uma das mais importantes, que é a notificação de calendário, tá? Então, para que você não perca nenhum evento que tenha sido criado e você não tenha sido notificado, vale a pena confirmar se essa configuração aqui está ativada. Vem aqui no Google Calendar, nesse cadeadinho aqui, importante, tem que estar no Google Chrome, tá, pessoal? No Google Chrome você vai ter aqui, ó, notificações. Se tiver bloqueado, marca para perguntar na próxima vez que você abrir a página. O que ele vai fazer? Próxima vez que recarregar, ele vai perguntar para você se você permite que o Google Chrome te notifique de novos eventos. Então, eventos criados, eventos que estão para acontecer, aqui no cantinho da tela ele vai gerar aquele pop-up e você pode entrar imediatamente no agendamento. Você não vai esquecer de alguma reunião que tenha sido agendada e que esteja para acontecer nos próximos minutos, beleza? Outro aplicativo que eu utilizo bastante, ele está aqui na sequência do Google Calendar, é o Google Keep. Mais uma vez, assim como o Google Calendário, o nível de utilização dos nossos clientes é bem baixo no Google Keep, e é uma pena, porque tem um baita potencial aqui. Então a gente vai fazer um overview do Google Keep. Ele foi concebido para ser uma ferramenta muito simples, de uma usabilidade muito eficiente, mas que tenha todas as funcionalidades de compartilhamento que a gente tem nas outras ferramentas do Google, tá? Então, vou abrir aqui o meu Keep. Mais uma vez, eu uso muito essa visualização aqui da barra direita, mas eu posso abrir por aqui, ou eu posso abrir o Google Keep também pelo menu de aplicativos. Dessa vez eu vou pelo menu de aplicativos. Bom, aqui nessa conta de teste ainda não tem nenhum, mas vamos simular aqui. Uma coisa legal que tem dentro do Google Keep é você poder criar listas. Isso aqui ajuda bastante a gente a trabalhar com tarefas. Eu gosto bastante de trabalhar com tarefas diárias. Então, eu crio uma nova lista todo dia, coloco a data aqui em cima e vou colocando a lista de atividades e itens que eu tenho para preencher naquele dia. Então, eu tenho aqui a gravação do webinar, eu tenho uma reunião de sync com o Thiago, e vou fazendo todas as minhas atividades que eu tenho programadas, por exemplo, para hoje, tá? O que é interessante do Google Keep? Ele está disponível também para o seu smartphone, então se você tem um iOS ou um Android, você vai conseguir instalar ele aqui, você vai conseguir rodar ele de uma maneira super tranquila, uma usabilidade excelente. Outra funcionalidade que eu uso bastante é a parte de lembretes, tá? Então eu posso adicionar um lembrete para esse card e também posso adicionar um marcador. Então, se eu estou falando de tarefas diárias, eu posso ter um marcador. Tarefas diárias. Como eu posso ter um outro marcador de uma outra tarefa para o projeto XPTO. E aqui eu tenho atividade 1, atividade 2, deixa eu corrigir aqui em cima, e atividade 3. Lá no início do vídeo eu comentei que a gente tem a possibilidade de compartilhar com outras pessoas. Então, vamos lá. Primeiro eu vou adicionar um marcador aqui, projeto XPTO. O que esse marcador me ajuda? Eu posso ter uma visualização só por esses marcadores. Então, se eu quiser olhar só tarefas diárias, eles estão aqui. Então, eu posso pegar esse card que foi criado agora e compartilhar com uma outra pessoa. Então, eu vou compartilhar aqui nessa minha conta de teste, eu vou compartilhar com a minha conta de trabalho. Quando eu compartilho esse card, eu consigo
que a outra pessoa que recebeu esse compartilhamento possa interagir comigo dentro desse Google Keep. Então, eu estou vindo aqui no meu celular, eu venho aqui em notas, e eu já estou vendo aqui, ó, logado como brian@ipenet.cloud, tá? Eu tenho as mesmas atividades. Então, quando eu venho aqui e digo que eu já fiz, por exemplo, a reunião com o Thiago, vou marcá-la como concluída aqui e vou adicionar um outro item. Então, item 3 deste dia. Então, aqui ele já atualizou, gravação item 3 e a atividade que eu no celular marquei como concluída. E, por fim, o que eu acho mais interessante é que você pode compartilhar isso pessoalmente ou particularmente com um determinado usuário, como eu fiz aqui, né, compartilhando com brian@ipenet.cloud, ou eu posso também compartilhar com um grupo. Então, se eu compartilhar com um grupo, por exemplo, gt@ipenet.cloud, todos que fazem parte desse grupo de trabalho vão ter as permissões para fazer esse tipo de edição e colaboração nesse card. E lembrando, é por card o permissionamento. Então, se eu compartilho esse card de data com o grupo GT e esse aqui com o grupo dev, são permissionamentos completamente diferentes. Então, dev vai conseguir ver este card e GT vai conseguir ver o outro card, um não vê o do outro, tá? Então, esse nível de compartilhamento ajuda bastante a gente, tanto a não esquecer tarefas, como eu falei, muitas das coisas acontecem no dia e eu já anoto ali para não esquecer, e quando eu chego eu crio como tarefa ou eu disparo o e-mail, enfim. São atividades que eu faço ali para fazer o tracking do meu dia, do que foi concluído e o que ficou pendente, e também para anotações que ocorrem durante o dia. Beleza? Vamos para o próximo aplicativo. Vamos no Google Hangouts. Muita gente utiliza o WhatsApp. O WhatsApp é bom, é uma ferramenta que tem um aplicativo fenomenal para dispositivos móveis. Entretanto, não é uma ferramenta corporativa. Então, quantas vezes a gente já se deparou com casos onde tínhamos um grupo de trabalho no WhatsApp e trocávamos N informações sobre projetos e clientes, e em determinado momento alguma pessoa desse grupo foi desligada da companhia ou pediu para sair e ninguém lembrou de ir lá no WhatsApp e tirar aquela pessoa do grupo. Então, vamos evitar conversar pelo WhatsApp, vamos conversar pela ferramenta corporativa. A ferramenta corporativa que a gente tem de troca de mensagens, Google Hangouts. Ele está aqui do meu lado esquerdo, mas provavelmente para vocês, se vocês ainda não mexeram nessa configuração, ele fica do lado direito. Eu prefiro do lado esquerdo e vou ensinar para vocês como é que coloca ele do lado esquerdo, pois permite que eu leia mais informações com relação aos e-mails, tá? Então é aqui em configurações, engrenagemzinha, configurações, avançado, e aí você vai encontrar aqui chat do lado direito. Vai estar ativado, você desativa e lembra sempre de salvar as alterações aqui. Quando fizer isso, o seu bate-papo vem para o lado esquerdo. Perfeito? Então, eu gosto de trabalhar com ele do lado esquerdo. Como é que ele funciona? De maneira mais simples possível. Então, eu posso vir aqui, procurar por um contato ou chamar uma determinada pessoa. Vamos lá, vou botar minha pessoa aqui para cima. Olá, pode falar agora. Eu já sei que o Brian tem um status de presença aqui, que ele está online, tá? Então, nessa conta que eu chamei aqui, que é a minha conta corporativa, ele está online. E eu vou aqui no meu celular e vou responder. Bom, vocês vão ver que já está aqui, ó. Opa, mais para cá, já está lá. Olá, posso sim. Já apareceu ali. E aí eu tenho duas maneiras. Se a gente falar, Brian, não vai acontecer por texto, não vai rolar, eu preciso explicar, eu preciso mostrar minha tela, como é que isso funciona no Google. Duas maneiras de a gente fazer, pessoal. A primeira, você pode chamar a pessoa aqui imediatamente numa videochamada. A outra funcionalidade que a gente usa bastante no WhatsApp. Eu não vou fazer um para um, Brian, eu quero fazer com várias pessoas. Então, você pode adicionar mais pessoas na conversa e ele cria um grupo. Você pode dar um nome para esse grupo. Aqui é o Webinar 2.0.
E quando eu chamo numa videoconferência por aqui, por esse botãozinho, ele vai chamar todas as pessoas que fazem parte daquele grupo para ingressar nessa videochamada. Então é tão simples quanto clicar aqui e ele abrir. Então abri aqui a videochamada. Eu bloqueei o microfone para não dar microfonia. Eu vou descartar aqui. E já está aqui no meu celular me chamando. Então vou aceitar aqui. E esse sou eu. E aquela microfonia. Pronto, agora não tem mais. Então, simples, agnóstico a device, eu posso, como eu falei para vocês, configurar no iOS o Hangout, eu posso estar no macOS, posso estar no Windows, não tem problema nenhum. Aonde a pessoa tiver, ela vai poder clicar no link e aceitar o convite dessa videochamada. Vou desligar aqui. Perfeito. Outra maneira que a gente tem de criar videochamadas é através do Google Meet, tá? Então, a gente falou aqui da chamada 1 para 1 ou 1 para N, dependendo do tamanho do seu grupo. Ou eu posso vir por aqui em Google Meet e criar uma sala de reunião. Então, eu vou aqui, vou criar uma nova sala, Webinar 2.0. Ele já está preparando, tá? Ele diz que eu posso copiar esse link aqui e botar para outras pessoas, que eu já desativei o meu vídeo porque eu estou compartilhando o meu vídeo aqui, não tem problema. Então, deixa eu tirar o vídeo e o áudio. Eu tenho informações dessa conta, né? Se eu compartilhar esse link com as pessoas, independente se elas são Google, não são Google, se você não sabe o que ela usa, pode enviar esse link do Meet para ela, que ela vai conseguir ingressar. Então, não precisa ser um usuário do Google, não precisa instalar nenhum aplicativo na máquina para participar do Meet. Então, com esse link, se a pessoa tiver o Google Chrome instalado na máquina dela, é o suficiente para que ela ingresse numa videoconferência. Então, um exemplo nosso. Temos a nossa área de suprimentos e outro é a área de contratos. Não sei quem está lá na outra ponta, qual a ferramenta que ele utiliza, mas eu preciso fechar uma videoconferência. Como é que eu faço isso? Crio uma nova reunião, compartilho o link com essa pessoa e ela vai entrar como se ela tivesse uma conta do Google, como se ela tivesse a mesma solução. Outro detalhe, vou criar aqui e comentar algumas informações importantes, tá? Então eu posso copiar essas informações para poder enviar para alguém. Então eu poderia copiar aqui, por exemplo, e colar para esse cara entrar. Ou poderia convidar aqui adicionando mais pessoas a esse Meet. Então eu coloco aqui o endereço de e-mail. Estou com o microfone desativado. Brian@ipnet. E vou enviar um convite para ele. Brian vai receber esse convite lá e vai ingressar nessa reunião. Perfeito. Detalhe importante. Quais as funcionalidades que a gente tem? Muito importante. A gente pode apresentar a nossa tela. Então, se eu quero fazer uma apresentação ou quero mostrar o problema que está acontecendo na minha máquina, eu apresento uma janela ou o meu computador inteiro e as pessoas que estão participando dessa meeting vão acessar esse conteúdo que eu estou fazendo a demonstração. E outra funcionalidade bem legal que está disponível é a possibilidade das pessoas ingressarem por telefone. Então, tem pessoas lá na internet que estão com a conectividade um pouco mais limitada, a velocidade não é tão boa para fazer uma videoconferência. Elas ligam para esse número, digitam esse código e elas entram dentro dessa videoconferência. Vamos testar aqui? Vou pegar o meu celular mais uma vez. Vou digitar esse número. Quatro nove 1762. Welcome to Hangouts Meet. Enter the meeting pin followed by the pound key. Então vou digitar aqui 189 133 538, jogo da velha. Thank you. You are joining a call with one other person. Então já ingressei pelo celular na Meet. Então quando eu olho aqui a lista de convidados, tem uma pessoa que ingressou aqui através do celular. Então essas são as funcionalidades do Google Meet. Vou desligar aqui, que nos ajudam a ser mais produtivos. Ultimamente eu tenho ficado
em Meet quase que o dia inteiro. Sai de uma Meet e entra em outra. Como eu falei, como é que a gente gerencia isso? Na Hypernet é muito comum a gente criar os agendamentos. Então, se eu tenho um agendamento feito, ele já tem um link para essa reunião e eu posso ingressar. Perdão, ok, vou editar esse link aqui. Se essa reunião já está criada, basta que eu clique nela, ele já aparece para mim a opção de participar via Hangout Meet, e quando eu clico, já entro diretamente na sala de reunião, tá? Posso fazer essa participação por vídeo. Aqui, mais uma vez, né? O vídeo e o áudio estão desligados, ele me dá essa notificação, perfeito, mas no caso de vocês não vai estar. Participo ou apresento, então dá para ter essa funcionalidade na nossa mão. O que ajuda o Google aqui? Qual é o diferencial? A gente não precisa saber o que tem na outra ponta. Se o usuário tem um computador, se ele tem um iOS, se ele tem um smartphone qualquer, ele vai conseguir ingressar dentro dessa reunião através desse link. Então, isso é uma facilidade muito grande. Não precisa instalar nada. Então, a gente tem lá a nossa informação do passado, né? Que para fazer uma videoconferência tinha que entrar na sala, fazer o setup da sala de videoconferência, chamar alguém de TI para poder conectar as duas pontas. Isso acabou, gente. Está na nossa mão aqui a solução da videoconferência, que não precisa de nada disso. Basta que você tenha. Se você não tiver microfone e câmera, pode participar também, não tem problema nenhum. Você vai lá participar, você vai apresentar um conteúdo, você vai poder. Você não precisa ter necessariamente os recursos de uma sala de videoconferência para poder ingressar. Então, isso é uma facilidade que poucas plataformas têm. Está na mão de vocês, usem. Convide os seus times para poder fazer um hangout. Outras áreas da Hypernet estão fazendo hangout full time, então eles criam uma sessão, deixam essa sessão aberta o dia inteiro. As pessoas ficam obviamente, com o microfone e a câmera mutados. E quando alguém quer falar, ele basta ir lá, desmuta o microfone e fala: Tiago, preciso daquela informação. O Tiago está ouvindo, ele responde, ele apresenta a tela. Então, isso tem funcionado de uma maneira muito constante. Então, convido vocês a experimentarem, não custa nada. Faça o teste que a gente fez aqui. É muito prático, muito tranquilo. Vamos para a próxima solução. Pessoal, agora dicas e truques do Google Drive, tá? Primeiro, um overview do que é o Google Drive. Muitos de vocês já devem conhecer o Google Drive pela função de armazenamento. De fato, o Google Drive é um armazenador de arquivos em nuvem, como é o Dropbox, o SugarSync, o OneDrive, dentre muitos outros que tem hoje no mercado. iCloud, muito conhecido por vocês. O que o Google Drive traz de benefício além do armazenamento? Ele também é um armazenador de arquivos que você pode colocar imagens, PDFs, arquivos XLSX, etc. e tal. O diferencial do Google Drive é que ele tem uma ferramenta acoplada de edição de arquivos online. Tá? O que isso auxilia no nosso trabalho colaborativo e nesses momentos agora, quando a gente está trabalhando à distância? Eu não preciso ter um Microsoft Office instalado na minha máquina. Como vocês estão vendo aqui, eu utilizo um Chromebook. Então, o meu Chromebook está aqui. E esse meu Chromebook, ele não tem o Office instalado. Obviamente, não dá nem para instalar o Office no Chromebook. Mas eu recebo DocX dos meus clientes, eu recebo XLSX. A ferramenta que hoje está no mercado, eu não tenho como me fechar a só ver arquivos do Google, né? Então, hoje tem XLSX no mercado, eu eventualmente vou receber. Como é que eu opero hoje? Então, como é que o Brian trabalha com XLSX, DocX, PPTX, trabalhando com Chromebook, e o mesmo se estende a Windows, estando no Chrome, a um macOS, estando no Chrome, ou a um dispositivo móvel. Vamos lá. Então, vamos supor aqui que eu tenha recebido esse documento de um cliente com um bendito anexo XLSX. Tá lá o arquivinho anexado. Sempre eu vou fazer um paralelo como que você faria e como que você faz no Google, tá? Como é que você faria num cenário normal? Faria o download desse documento para sua máquina para depois abrir no Google. Para depois abrir no Excel. Beleza, aqui você não precisa baixar para sua máquina. Então, se eu estou no anexo, eu clico uma vez no anexo, ele vai abrir para fazer a visualização desse arquivo. Tá aqui a visualização do arquivo.
E vamos supor que agora eu preciso editar esse arquivo, né? Eu recebi, eu preciso editar e devolver esse arquivo para a pessoa que me enviou. Não baixei o documento para minha máquina, basta eu clicar aqui em abrir com o Google Planilhas, que ele vai pegar aquela planilha que era um XLSX nativo e vai transformar ele num arquivo do Google Drive, um Google Planilhas, ok? Então ele está carregando aqui para a gente. Então aquele documento que era um XLSX, agora ele é um documento online. E vamos ver várias vantagens dele se tornar um documento online, tá? O primeiro deles é que eu não precisei ter nada instalado na minha máquina, nem baixar para minha máquina, vocês viram. Mas perfeito, vamos supor que eu estou fazendo aqui as minhas alterações, colocando as informações que eu conheço. Por exemplo, aqui eu vou colocar que isso aqui é moeda em real. Porém, essas outras duas informações aqui, eu não sei o que são esses outros, tá? Isso aqui é uma planilha que eu peguei na internet aí de controle de gastos, tá? Um exemplo aí que eu utilizei. Mas poderia ser a sua planilha do dia a dia, sua planilha de resultados, sua planilha de KPIs, acompanhamento de atingimento de meta, enfim. Poderia ser qualquer uma dessas que a gente usa no nosso dia a dia, perfeito? Vamos supor que o Brian não conhece esses números e o que seriam esses outros. E eu preciso que outras pessoas coloquem essas informações dentro do meu documento. Como é que eu faço hoje num trabalho tradicional? Eu já baixei o meu documento para a máquina, eu abri no meu Excel na máquina, vou fazer minha edição, vou salvar o arquivo. Pego esse arquivo e envio via e-mail, vou só voltar aqui no e-mail, só reproduzindo como é que é o cenário tradicional. Pego esse arquivo e compartilho ele através de um e-mail. Pego aqui, por exemplo, thiago.soares, o caio@ipenet, e vou mandar também para minha conta corporativa. Colocaria lá o assunto, favor preencher com as informações. E o que eu faria aqui? Anexaria esse arquivo, tá? Quando eu anexo esse arquivo e envio para 3 pessoas recebem em tempos diferentes, vão editar esses arquivos e me devolver por e-mail. Então eu tinha o meu arquivo, agora eu tenho mais 3 arquivos. Então eu tenho um total de 4 arquivos dentro da minha máquina. Perfeito. Como é que eu faria agora? Consolidaria esses arquivos todos, esses 4, em um único, que seria a minha versão final. Perfeito, consolidei. E mando novamente esse mesmo arquivo consolidado para essas 3 pessoas revisarem e rezo para que nenhuma delas volte com nenhuma revisão ou sugestão de alteração, porque senão esse ciclo não vai parar, ele vai continuar acontecendo. Como é que isso funciona com o Google? Esquece esse negócio de download, esquece esse negócio de abrir na sua máquina, esquece esse negócio de mandar por e-mail para 4 pessoas. Não existe isso no Google. A gente faz de uma maneira completamente diferente. Então eu recebi o e-mail, só recapitulando, recebi o e-mail, XLSX, cliquei, abri no Google Planilhas, tá aqui, fiz as minhas edições e agora eu preciso do Caio e do Thiago nesse documento. Basta que eu compartilhe esse documento com eles. Então vamos lá, compartilharia aqui com a minha conta corporativa, faria o compartilhamento aqui para Thiago Soares, Caio@ipenet. Detalhe, toda vez que eu crio um documento no meu Google Drive, ele é meu. Até que eu compartilhe ele com uma pessoa, ninguém tem acesso, tá? Então eu vou compartilhar com essas 3 pessoas qual o nível de permissão que eu quero dar para eles. Edição, só comentário ou só visualização. Nesse exemplo aqui, eu quero que todo mundo edite para a gente ver como é que funciona essa edição em tempo real e online, tá? Vamos lá. Por favor, preencher com as informações necessárias. Enviei. Vai notificar aqui a pessoa por e-mail de que ele tem um documento que está sendo compartilhado e que eu preciso da ajuda dele. Vou confirmar. Qual a diferença? Eu não enviei um arquivo standalone para essas pessoas, eu enviei o arquivo para eles. Eles vão entrar dentro deste arquivo e fazer as edições. Então eu vou simular aqui com o meu celular, para vocês verem também que eu não estou preso a nenhum dispositivo. Eu posso estar no meu celular, eu posso estar no iOS, eu posso estar no Windows, no Mac. Já recebi aqui a notificação. Deixa eu pegar ele aqui. De que um documento foi compartilhado e vou acessar esse documento, tá? Estou abrindo aqui no meu celular.
Acabei de abrir o documento no meu celular. Eu sei exatamente em qual célula o usuário tá. Então, se eu mexer aqui no computador, ele vai mexer também no celular. Ou então eu vou mexer aqui para dividendos. Ele mexe no celular também. E o mais legal, vou fazer aqui algumas alterações nessa linha aqui chamada outros, tá? Então, vou colocar aqui um valor de R$ 1.200. E aqui eu vou colocar um valor de R$ 1.350. Automaticamente ele já fez os cálculos. O mesmo vai acontecer com o Caio, o mesmo vai acontecer com o Thiago. Eles vão entrar dentro do mesmo documento, fazer as edições que eles sabem quais são as informações e vou estar com o meu documento produzido, tá? Então, recapitulando, não faço mais o download do documento, não abro na minha máquina, não envio documentos standalone para 4 pessoas. Eu só faço o seguinte, eu abro o anexo online, compartilho ele com as 3, 4, 10, 20, 60 mil pessoas, não tem limite. Quando eu compartilho esse documento com essas pessoas, elas entram dentro do mesmo documento e fazem a edição num documento único. Eu não tenho várias versões do documento, eu tenho um documento com todas as informações que diferentes pessoas compartilharam. Dando continuidade, então vimos como abrir arquivos recebidos do mundo externo dentro do Google Drive. Vamos agora só fazer um overview do que é o Google Drive de fato, ver esse nosso arquivo lá, como é que ele foi parar lá dentro do nosso documento. Vou abrir aqui o Google Drive e aqui a gente pode ver que aquele documento que a gente criou, ele está aqui, guardado direitinho. Eu tenho acesso a ele nos meus dispositivos móveis. Se eu logar na minha conta em outro computador, eu vou ter acesso a ele também. Eu consigo ter acesso a todas as informações que foram inseridas nesse contexto. Então, se eu vier aqui em histórico de revisões, eu consigo saber todas as pessoas que editaram e quais foram as edições que elas fizeram. Então, eu sei que esse arquivo foi criado às 15h12 e sei também que foi feita uma edição em primeiro momento pelo usuário Brian Breder, que a gente está com o mesmo nome aqui, mas com contas diferentes. E a edição foi feita em verde aqui. E depois uma versão final em roxo, que foram feitas essas duas edições. Então, se eu quiser a qualquer momento, eu posso restaurar essa versão. Eu posso pegar esse arquivo e usar um modelo tradicional para devolver para aquele usuário, né, aquele remetente que me enviou o e-mail com XLSX, eu posso devolver para ele em XLSX. Posso aqui fazer um download XLSX e anexar. Posso convidar aquele usuário por aqui, independente se ele tem conta ou não do Google. Eu coloco o e-mail dele aqui, ele vai ter acesso a esse documento a partir de agora no formato online. Então, todas as alterações que eu fizer, ele vai ter acesso lá. Então, a gente tem esse benefício. Falando do Google Drive, mostramos o nosso documento aqui. Você tem acesso não só a planilhas, tá? Mas você tem como criar novos documentos, novas planilhas, novas apresentações. Uma coisa que eu uso no meu dia a dia pra caramba, e eu acho que vai ajudar vocês quando vocês começarem a usar, uma coisa que eu tinha no passado, e bastante frequência eu usava, era abrir o Excel para criar um novo documento. Então, abria novo documento. E todo essa quantidade de cliques, né, para abrir o Drive, depois abre o Drive, cria um novo documento, às vezes você perde um pouco de dinâmica. Então, uma coisa que eu faço bastante é utilizar os atalhos do Google para criar novos documentos. Então, eu venho aqui, por exemplo, em sheets.new e ele já vai abrir uma nova planilha para mim. Se eu vier, vou abrir uma nova aba aqui, se eu vier em docs.new, ele abre um novo documento. Com as mesmas opções, pessoal. Se eu começar a digitar aqui alguma coisa, compartilhar com alguém, a mesma característica que a gente demonstrou. E a mesma coisa para slides. Então, se eu venho em slides.new, eu consigo criar uma nova apresentação. Eu uso isso o dia inteiro. Uma outra funcionalidade interessante que eu uso pra caramba é a busca por documentos do Drive. Então, se você tem algum documento aqui, eu estou na minha conta. Deixa eu fazer o switch para minha conta corporativa. Então, aqui na minha conta corporativa agora, se eu abrir uma nova aba e, por exemplo, começar a digitar um link, report, por exemplo, tem
um documento com report que eu costumo usar com frequência. Então, ele já retorna para mim na minha aba, na minha busca, tá? Sem eu precisar ir no Google Drive, procurar pelo documento. Se é um documento que eu uso com muita frequência, ele vai retornar aqui para mim e eu vou poder abrir o arquivo direto, tá? Isso também ajuda muito o nosso desenrolar. Fazendo um recap rápido. Recapitulando aqui rapidamente então, pessoal. A gente falou do Google Agenda, falamos do Google Keep, falamos do Hangout com texto e vídeo e falamos do Google Drive. Juntando essas 4 ferramentas, mais o e-mail que você já usa no dia a dia, você tem um baita potencial na mão para se tornar ainda mais produtivo, tá? Então, use essas ferramentas, eu convido vocês a experimentarem, fazer essa demonstração, podem criar documentos, não tem problema nenhum, podem criar videoconferências também, não tem problema, experimentem, vejam como é fácil usar e apliquem no seu dia a dia. Vocês vão ver o quão produtivo vocês serão, vocês vão terminar trabalhos mais cedo, vocês vão conseguir trazer novos resultados que vocês não conseguiriam no modelo tradicional. Usem a plataforma. A gente vai, ao longo dos próximos dias, trazer mais vídeos com mais dicas com relação à plataforma. Esse na verdade é o segundo, né? Já tivemos o primeiro, mas teremos mais em breve, tá bom? Deixem seus comentários aí, a gente vai ter o maior prazer em respondê-los e até a próxima, pessoal!